Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Resgatando Restaurantes da Crise. Aqui eu ensino e mostro o que você, dono de restaurante, precisa fazer para salvar o seu restaurante da crise. Eu sou Junichi Ueda e o tema do episódio de hoje é: o meu restaurante é pequeno, será que eu consigo sair da crise? Antes de começar, eu já quero deixar claro que existem muitas pessoas que enxergam isso como um obstáculo. Olha, Junti, eu tenho um restaurante pequeno, como é que eu faço para conseguir administrar? Como é que eu faço para conseguir aplicar essas coisas que você ensina? E a grande verdade é que ser pequeno não é um obstáculo, tá bom? Ser pequeno é muito melhor porque você consegue ter um restaurante mais ágil. Mas isso eu vou explicar um pouco mais para frente, tá bom? O que eu mais escuto quando eu falo com relação a práticas para você conseguir ter um restaurante lucrativo é que as pessoas se sentem sufocadas e trabalham horas e horas por dia e não veem o dinheiro chegar no final do mês. Esse sim é um grande obstáculo para que você consiga superar e consiga melhorar as coisas aí no teu negócio, tá bom? Então assim, eu costumo ouvir muitos alunos meus mesmo dizendo que que enxergam isso como um obstáculo. Um, ser pequeno e dois, não ter tempo para nada. Se sentirem sufocados porque o restaurante é pequeno, eu trabalho muito, então eu estou achando que para mim não dá, né? Então vamos lá. Mas o que é importante, né? Você entender aí, você que está me assistindo entender como dono de restaurante, tá bom? O que não é um problema aí dentro do teu negócio, tá bom? Antes de falar como resolver esse obstáculo, eu vou te falar o que não é um problema. Eu já falei um pouquinho disso, mas vou reforçar aqui agora, tá bom? Então, se você veio para essa aula com essa dúvida, o meu restaurante é pequeno, será que mesmo assim dá para sair da crise? Ter um restaurante pequeno não é um problema, tá bom? Que fique muito claro isso para você. Pegue um papel, uma caneta e anote aí. Se você vê aqui achando que ter um restaurante pequeno é um problema, não é um problema, tá bom? Na verdade, ter um restaurante pequeno é sim uma grande oportunidade. O que você quer dizer com isso, Junti? O que é ter uma grande oportunidade? A grande vantagem de ter uma empresa pequena, de ter um restaurante pequeno, é que você pode agir com mais rapidez. Você tem uma empresa mais ágil, né? Então, se você tem uma empresa que é mais ágil, significa que você consegue reagir às adversidades com mais velocidade. A pandemia, por exemplo, é mais fácil você enfrentar ela se você tem um restaurante pequeno, porque você consegue tomar decisões e fazer as coisas acontecerem mais rápido aí dentro. Se você está pensando que você tem um restaurante pequeno e que você não está achando o caminho, fica comigo até o final, seja forte que eu tenho certeza que eu posso te explicar aí um rumo para você seguir e escapar dessa crise aí da melhor maneira. Mas seja forte, fica comigo. Então escreve aí na hashtag, coloca uma hashtag eu sou forte nos comentários e vem comigo. E antes de continuar, eu já quero te pedir para você deixar um likezinho, clicar no coraçãozinho aí para você que está no Instagram, um like para quem está no YouTube, porque aí aparece para mais pessoas aí que a gente está ao vivo aqui e dá tempo de outros donos de restaurante virem aqui para a aula participar conosco, tá bom? Outra coisa que não é um problema e que os meus alunos costumam confundir como sendo um problema, né? Que estão sufocados e não conseguem pensar em nenhuma outra maneira de tirar o restaurante da crise. Eu me sinto sufocado, eu trabalho demais, eu acho que não dá, eu não tenho tempo. Então isso não é um obstáculo, tá? Isso não é um problema. Você tem que saber lidar com isso e resolver. E eu vou te mostrar como que você pode fazer isso, tá bom? Acredite, de verdade. Tá muito mais fácil sair da crise para você que tem um restaurante pequeno do que para quem tem uma grande estrutura, grandes custos, grandes salões para serem atendidos. Tá muito mais fácil para você que é pequeno e que está me acompanhando aqui. E se você não tem um restaurante pequeno e está me acompanhando, fica também. Eu tenho certeza que as dicas são valiosíssimas para você também, beleza? Então vamos lá. Eu sei, né, como você se sente em meio a essa pandemia tendo um restaurante pequeno. Afinal de contas, eu já passei por isso também, tá bom? Teve uma época aqui no meu restaurante, eu já contei essa história várias e várias vezes, mas eu vou contar para vocês também, que eu trabalhava praticamente 15 horas por dia, eu não conseguia dormir, vivia angustiado, emagreci uns 14 quilos mais ou menos no começo, e o pior de tudo é que eu não sabia se eu tinha ou não tinha lucro. E isso acabava comigo, acabava com o meu estômago, porque eu me questionava, eu pensava, poxa, eu tô aqui dedicando a minha vida para esse negócio
e não sei se eu estou ou não estou ganhando dinheiro. Não existe sensação pior no mundo do que isso. Então, assim, eu não sabia se tinha ou não tinha lucro, eu ficava angustiado e isso tudo estava me deixando doente. Realmente fiquei doente, né? Quando eu fiquei doente mesmo, chegou o meu dia do chega. Teve um dia que eu parei e falei, não, isso aqui agora nunca mais. Não quero mais saber disso para mim. Eu vou começar a mudar, eu vou dar um jeito de mudar. E eu digo sempre que esse é o dia do chega. O dia que eu disse, eu não quero mais me sentir sufocado, eu não quero mais ficar sem saber se eu tenho ou não tenho lucro. Eu preciso entender se o meu restaurante é ou não é lucrativo. Então esse dia chegou para mim e foi o meu dia do chega. Quando eu decidi que eu não queria mais isso para mim. E aí eu fui em busca de me organizar. Eu tenho certeza que se você veio para essa aula pelo título que ela tem, você se identificou com isso em algum momento. E eu acredito também que por ter se identificado com isso em algum momento, você deve estar nesse momento aí de quem está querendo sair, que está querendo mudar, que está querendo se organizar. E aí eu vou explicar para você daqui para frente nessa aula como é que você pode superar esse obstáculo de ser uma empresa pequena enfrentando essa crise terrível que a pandemia nos impôs e com dificuldades, né? Então, como é que faz para superar esse obstáculo? Eu vou te contar daqui para frente o que você pode fazer para superar o obstáculo, para superar essa crise, para salvar o teu restaurante, tá bom? Então, preste muita atenção. Eu recomendo que daqui para frente você tenha um papel e caneta na mão, porque eu estou aqui dando aula e também tenho para anotar todas essas coisas. Então, eu recomendo que você tenha esse papel e caneta na mão, porque eu vou dar dicas valiosas. O tempo é curto e eu espero que vocês realmente aproveitem ao máximo isso daqui, porque eu quero entregar o meu melhor para vocês, ok? Então vamos lá. Afinal de contas, né? Como é que faz para superar então essa dificuldade, essa angústia, essa falta de tempo? O que eu fiz lá quando chegou o meu dia do chega? O que eu recomendo que as pessoas façam para conseguir encontrar tempo, né? O maior problema que eu vejo é as pessoas se sentirem sufocadas mesmo. Então, assim, afinal de contas, todos nós temos 24 horas, as mesmas 24 horas. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, o melhor empresário do mundo também tem 24 horas, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você tem um restaurante grande ou pequeno, se você é dono de uma rede ou se você é dono de um restaurante bem pequenininho, não importa. Você tem as mesmas 24 horas que eu e que todo mundo. E eu pensava o seguinte, se os grandes gestores têm as mesmas 24 horas que eu, se as pessoas que eu mais admiro, que eu leio biografia, que para mim são referências, têm as mesmas 24 horas que eu e são bem-sucedidos e conseguem liderar as equipes e conseguem ter negócios lucrativos, por que é que eu não consigo? Qual é que é o segredo desses caras? E aí eu me joguei de cabeça em entender exatamente o que acontecia. E para mim, anote isso, a resposta para você que tem um restaurante pequeno e que acha que não dá conta de sair da crise, está no que você faz com as suas 24 horas. Parece óbvio, né? Mas eu vou repetir. A resposta para você sair da tua crise está exatamente no que você faz com as suas 24 horas. A resposta para você sair da pandemia, para você atravessar a pandemia, está no que você faz com as suas 24 horas. E aí, geralmente, nesse ponto, eu já começo a ouvir um monte de coisa. Mas depois eu vou falar um pouco disso, né? Mas basicamente eu parei para pensar e comecei a me reorganizar. Porque partindo desse pressuposto, poxa, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Como é que eu faço para conseguir organizar o meu tempo e resolver esse problema do meu restaurante, deixar de ficar doente e conseguir ser mais lucrativo, ter uma empresa que consiga superar adversidades e ser lucrativa, né? E a saída para mim, né? Eu comecei a fazer essa análise, comecei a me reorganizar, comecei a ver que realmente, mesmo eu me organizando muito, acabava de fato faltando horas para mim. Poxa, olha só que história, né? Eu percebi que todo mundo tinha as mesmas 24 horas, eu me sentia sufocado pela minha empresa, sufocado pela quantidade que eu tinha que trabalhar, mas ao mesmo tempo eu percebi que mesmo reorganizando a minha agenda, me faltavam horas para trabalhar. E aí, qual que é a saída se realmente te faltar horas, né? A saída é comprar horas. Ué, mas como assim, Júnior? Você não falou que todo mundo tem 24 horas? Como é que você quer ter um dia com 25, 26 horas? E acredite,
é possível sim comprar horas, né? Como é que se compra horas? Tendo pessoas próximas a você para te ajudar a fazer isso. E se você tiver mais pessoas para te ajudar a fazer a mesma coisa para o teu restaurante, para te ajudar a fazer o que você faz no teu restaurante, ao mesmo tempo que você está gastando 1 hora para resolver um problema, essa pessoa pode estar fazendo outra coisa, resolvendo outro problema, e assim você vai ter 2 horas. Então, se você tiver alguém muito bom com você, você pode facilmente aumentar o teu dia em 8 horas, que são essas 8 horas que as pessoas vão ficar trabalhando contigo, tá bom? Parece óbvio também, né? Eu vou explicar um pouco mais a fundo, não é tão simples assim como só contratar. Fica comigo que eu vou te dar um passo a passo, tenho certeza, mas antes eu preciso contar todo esse contexto, porque senão as coisas não vão fazer sentido depois, tá bom? Depois que eu percebi que a saída para mim era contratar horas, eu percebi que eu precisava desenvolver um método de organização que funcionasse sem mim. Afinal de contas, a operação dependia muito das minhas decisões, do que eu ia fazer, e eu precisava realmente reorganizar o meu time aqui para que eles tivessem mais autonomia e para que eles precisassem menos de mim para fazer com que a operação funcionasse, para fazer com que a operação rodasse aqui dentro. Foi fácil? Não foi. Principalmente porque quando eu comecei, não tinha ninguém que pudesse me ensinar a respeito disso. E essa história toda acaba aqui, onde eu estou aqui dando uma aula para vocês, ensinando como fazer isso. Eu estou aqui dando essa aula porque eu gostaria muito que tivesse alguém com conhecimento que eu tenho hoje para me ensinar assim como eu estou fazendo por vocês. E foi nessa caminhada que eu desenvolvi o meu método, que se chama Restaurante Lucrativo, que eu vou abrir uma turma aí logo, depois que essas lives acabarem para quem quiser. Esse é um treinamento pago, mas a gente vai falar para frente disso também, tá bom? Então não foi fácil, foi uma caminhada árdua, por quê? Porque não existia nenhum método que eu pudesse contratar e apenas aplicar, não tinha nenhum mentor que pudesse me ensinar o caminho a percorrer, então eu tive que aprender sozinho. E quando você aprende sozinho, você aprende acertando e errando, na tentativa e erro. E isso faz com que as coisas sejam muito mais demoradas. Não tinha ninguém para me alertar, você vai quebrar a cara se você fizer assim. Eu tinha que ir lá e quebrar a cara e depois aprender com aquilo e voltar e conseguir construir o meu método. Então não foi fácil, mas foi extremamente gratificante e todo esse aprendizado foi o que me trouxe até aqui, que me fez amadurecer como empresário, me fez crescer como profissional, me fez conseguir ter um restaurante que hoje eu posso dizer que tem lucro e que é bem sucedido, ok? Então, não foi fácil, mas é possível. Esse é o recado, tá bom? E antes de continuar e explicar em detalhes como é que a gente faz para conseguir chegar lá nesse ponto que vocês estão ouvindo eu falar aí, o que eu quero dizer é que eu vou contar uma história para vocês, né? Eu gosto de contar histórias e tal. Não faz muito tempo, tá? Vou dar um exemplo de como que isso funcionou, tá? Não faz muito tempo, tem um supermercado aqui na minha cidade que resolveu fazer uma reforma e montar uma área de venda nova, montar uma padaria com um café lá dentro. Eles já tinham uma parte de panificação e resolveram montar um café para atender as pessoas lá dentro. Obviamente, eles descobriram que eles tinham uma espécie de restaurante lá dentro, né? Um café, um restaurante, enfim. Tinham isso lá dentro e que a forma como eles geriam a padaria era completamente diferente da forma como eles deveriam gerir esse atendimento ao público. Afinal de contas, antes eles produziam os produtos, colocavam à exposição e vendiam pães, enfim. E agora eles precisavam servir as pessoas. E isso fez com que acontecesse um caos lá dentro. Eles começaram a se atrapalhar com o atendimento e resolveram me chamar para fazer uma mentoria. Então, fui convidado a mentorar esse setor novo lá do supermercado por um tempo para conseguir ajudar eles. Para minha surpresa, eu descobri, quando cheguei lá, que o problema que eles tinham era exatamente o mesmo que um restaurante pequeno tem, ou que eu tive no começo da minha jornada. Por isso que eu digo que ter um restaurante pequeno não tem nada a ver com o negócio. Eles têm uma área de produção, sei lá, com 40 e poucos funcionários, mais uma área de venda. É gigante, uma estrutura gigante, que tinha exatamente os mesmos problemas que eu tive quando comecei e que você, provavelmente, como meu aluno, está aí assistindo e está se identificando com isso também. Então, assim, nesse momento, eu percebi que, poxa, esse conceito que eu desenvolvi aqui dentro do meu restaurante se aplicava, assim, para qualquer tipo de negócio, independente do tamanho. E é isso que me dá credibilidade e a certeza para eu te falar que, se você é dono de um restaurante pequeno, você consegue sim sair da crise de uma maneira muito mais fácil.
Mas vamos voltar lá para a história. Quando eu cheguei lá, eles me chamaram porque eles precisavam organizar a parte de venda. Eles queriam que eu treinasse as pessoas para vender e etc. Mas para minha surpresa, quando a gente foi fazer uma análise mais a fundo, eu descobri que, na verdade, eles não tinham uma organização. Eles não tinham esses processos para que a padaria funcionasse sem ter alguém lá dentro o tempo inteiro cobrando eles, algum gestor, algum dos donos do supermercado. E aí, a minha proposta para eles foi a seguinte: olha, a gente precisa voltar. Eu não posso só treinar a tua equipe de vendas, eu preciso realmente organizar. Sem organizar, a base não tem como funcionar. E um dos problemas que eu identifiquei de cara era a quantidade de hora extra. A equipe, além de ser enorme, fazia horas e horas extras sempre, muita hora extra mesmo, porque não existia uma organização interna. O que aconteceu com isso? Quando a gente começou a analisar o tempo que eles tinham lá dentro, que é isso que eu estou propondo para vocês, analisar as 24 horas do dia deles lá e organizar a equipe deles, o que aconteceu? Eles começaram a produzir mais sem fazer hora extra. Para vocês terem uma ideia, em um dos processos que a gente fez um ajuste lá, que é um processo de montagem de pizzas, eles começaram a produzir 20% a mais ou menos, das pizzas que faziam em 3 horas a menos por dia. Isso gerou uma economia e uma agilidade para aquela equipe tremenda e fez com que as coisas alavancassem. Tá, Junti, mas o que tem a ver essa história? O que eu quero mostrar para vocês é que, independente do tamanho do negócio, se você olhar para o tempo que você tem e como que você organiza o teu negócio, você vai conseguir encontrar saídas não só para superar a crise, mas também para ser lucrativo, independente do momento que você está vivendo, tá bom? Então, é isso que eu vim aqui para ensinar para vocês, tá? Nesse momento, geralmente, eu começo a ouvir um monte de coisa, porque eu começo a contar a história, começo a falar aqui do meu restaurante, e aí, às vezes, as pessoas começam a ficar com umas pulguinhas atrás da orelha. Coisas do tipo assim, ó: ah, eu tô entendendo o que você está falando, Junti, mas eu não tenho dinheiro para contratar ninguém. Como é que eu vou comprar mais horas? Geralmente essa objeção aparece na cabeça de alguém. E me conta isso para você, já apareceu essa objeção aí na tua cabeça, tá? Então assim, eu não tenho dinheiro, sou só eu aqui, eu trabalho e tal. Como é que eu vou comprar mais horas? A grande verdade é que você não precisa sair contratando gente. Você precisa organizar as pessoas que você tem, né? Então assim, organize as pessoas que você tem. Organize quantas horas a tua empresa tem. Se você trabalha 8 horas por dia e tem mais 2 funcionários, são 8 horas de cada um. Se vocês organizarem bem, você tem 24 horas, né? Somando os 3 períodos de cada um. Se você tem mais funcionários, cada um contribui com 8 horas. Então a organização é o que vai fazer vocês produzirem na quantidade de horas que você tem. Ter a visão, ser líder e mostrar o caminho, é isso. Então, assim, se você está aí pensando que você não tem dinheiro para contratar ninguém e já está desistindo do que eu vou falar aqui, cuidado, porque isso não é uma desculpa, tá bom? Outra coisa que eu sempre escuto como objeção quando eu chego nesse momento é o seguinte: bah, na teoria isso está lindo. Eu quero ver mesmo se fosse você no meu lugar. Eu queria ver você pegar a minha rotina aqui, o jeito que eu trabalho no meu restaurante e fazer. O Junti fala isso porque ele tem um restaurante grande, ele tem lá o Carlos e a Isa que ajudam ele. Não é bem assim. Então, assim, se você está pensando isso também, eu já vou te dizer que você está de mimimi, tá? Porque não tem, ninguém vai fazer isso por você. Eu posso pegar a tua rotina e organizar para você, mas se você não quiser fazer o que você tem que fazer, não adianta. Então, se você está pensando que a teoria é linda, mas que na tua rotina não encaixa, o que eu tenho para te dizer é que encaixa sim. Só não encaixa se você não quiser. Esse é o único jeito. Porque não, isso funciona e eu comprovo para você que funciona. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar um passo a passo para você de como é que faz isso, tá bom? Outra coisa que eu sempre escuto os meus alunos falarem: eu trabalho sozinho, só eu e minha mulher, só eu e meu irmão, é um negócio da família aqui e tal, não estou tendo tempo para fazer isso, eu tenho outras prioridades. Quando falam outras prioridades, chega a me dar uma dor no coração. Porque veja, se você está aqui assistindo uma aula para entender como salvar o teu restaurante da crise, como é que o teu restaurante não é a tua prioridade? Se você é uma pessoa que me diz que o teu restaurante não é a tua prioridade, então você não devia estar aqui, você devia estar onde é a tua prioridade. Então, assim, ter tempo para cuidar do teu negócio é cuidar das tuas prioridades. Não tem como você me dizer que não tem tempo, que você trabalha sozinho, se você se dedica integralmente para o teu negócio.
Você tem que ter tempo, só que você está gastando o tempo da maneira errada. Então, se você está com essa objeção na tua cabeça, eu trabalho sozinho, eu gosto da minha família, isso não é prioridade agora, cuidado também. Porque você pode estar abrindo mão de aprender alguma coisa que pode melhorar a tua vida consideravelmente com um pequeno esforço agora. Então, cuidado também. Geralmente, nesse ponto também, quando eu puxo a orelha de todo mundo, é que a galera sai correndo daqui. Então, assim, se você está comigo aí e você está prestando atenção, se você está gostando da aula, me escreva aí nos comentários. Eu sou forte, eu vou ficar com você, porque agora eu quero que você pegue papel e caneta na mão, que eu vou começar a ensinar de verdade, um passo a passo, para você fazer aí no teu restaurante, que vai te salvar dessa crise aí, tá bom? Então, assim, antes de falar como fazer o passo a passo, eu vou dizer como não fazer. Geralmente a galera assiste o começo da aula e já acha que já sabe a solução. Já entendeu, eu já sou muito bom, sou muito rápido, já entendi todo o conceito, então agora já vou sair aplicando, já fecha a aula, nem espera eu falar. Então, assim, não saia contratando pessoas sem se planejar, porque você vai se arrebentar. Você vai se machucar muito com isso, porque se você acha que, como eu falei, que é só contratar horas, você vai sair contratando e as pessoas vão chegar e já vão saber o que fazer, cuidado. Contratar sem planejamento pode ser um baita tiro no pé para você. Cuidado, porque senão você vai se machucar feio, tá bom? Então, assim, outra coisa, não pense que tudo precisa ser exatamente igual nos outros restaurantes que fazem sucesso, tá bom? Então, pode ser que você olhe a minha aula e diga, eu vou fazer exatamente igual o Joint, porque ele já passou por isso e vai dar certo. Cada operação tem as suas particularidades. Cada operação é única. Então, às vezes, se você pegar um conceito genérico e aplicar, pode ser até que você tenha bons resultados, mas o melhor é que você entenda esse conceito e aplique ele dentro da tua operação, da tua realidade. E isso sim é um benefício. Então, assim, não ache que só pegar o que eu falei aqui e aplicar no teu sistema vai dar certo. Sempre vai precisar de alguns ajustes, ok? E outra coisa que nesse ponto eu preciso esclarecer. Delegar não é a mesma coisa que abdicar, tá? Contratar alguém para trabalhar com você, para te ajudar, não quer dizer que você, como gestor, vai deixar de ser responsável por essa tarefa. A responsabilidade do teu negócio sempre foi tua e sempre será tua. Então, se alguma coisa der errado na mão de alguém que te contratou, a responsabilidade que você contratou, a responsabilidade é tua, porque você deveria ter fiscalizado essa pessoa. Uma coisa é você delegar e acompanhar o que a pessoa está fazendo. Ora, não, para mim ir no banco, por exemplo, é algo que me toma muito tempo. É algo que gasta muita energia, entendeu? Então, como é que eu faço para que isso aconteça? Como é que eu faço para que isso melhore, né? O que eu faço? Eu pego e continuo acompanhando as pessoas. Ora, ir no banco para mim toma muito tempo, então eu tenho aqui o Carlos que me ajuda com isso e vai no banco. Mas eu acompanho o que o Carlos está fazendo, eu confiro o que o Carlos está fazendo. A Isa é minha gerente. Eu estava agora mesmo, antes de começar a sala, fazendo uma reunião com ela e planejando os próximos passos e definindo com ela o que a gente vai fazer. Ela estava me dando alguns retornos e eu estava fazendo. Significa que eu estou lá o tempo inteiro fazendo junto com ela? Não. Ela tem a liberdade para fazer as coisas que eu peço para ela fazer, mas eu acompanho e oriento. Então é isso que você precisa fazer. Delegar não é a mesma coisa que abdicar, tá bom? Vamos só dar um tempinho que caiu a transmissão no Instagram antes de eu dar o passo a passo. Deixa eu ver se consigo fazer voltar. Só um minutinho, tá, pessoal? Já voltou. Vamos lá, então. Então, passo a passo agora, papel e caneta na mão. Vamos lá. Junity, me explique então um jeito de fazer isso que você está falando. Como é que eu tiro meu restaurante pequeno da crise? Como é que eu tiro essa sensação de sufocamento que eu sinto? Como que eu paro de me sentir sugado pelo meu restaurante? Eu separei aqui algumas dicas para isso e um passo a passo para você fazer, tá bom? Então, assim, primeiro, qual que é o jeito certo de fazer isso? Quais práticas são melhores para que você consiga se organizar e ter um restaurante pequeno que vai conseguir sair da crise, tá? O melhor mesmo é, inicialmente, você olhar para a tua rotina e ajustar ela. Já falei disso, mas vou pontuar depois. Outra coisa que é importante que você tenha como valor aí, organizar a tua equipe e começar a criar um método de trabalho que funcione independente de você estar ou não estar dentro do teu restaurante, tá bom?
Outra prática que você tem que ter é ter como objetivo coordenar e planejar o próximo passo, ao invés de ser um gestor bombeiro. Eu sempre comento isso. Geralmente quem reclama que não tem tempo e que se sente sufocado pelo restaurante é o dono do restaurante que fica esperando os problemas acontecer para daí resolver. E eu chamo isso de gestor bombeiro, por quê? Porque ele espera pegar fogo na coisa para depois ir lá e apagar e resolver o problema. Se você é um gestor bombeiro, cuidado. O melhor é você ter como objetivo ser um gestor preventivo, um dono de restaurante que trabalha prevendo os problemas e antecipando isso, fazendo manutenção preventiva, organizando as coisas e antecipando as coisas para que não pegue fogo, para que você consiga fazer da melhor maneira. Então, o teu objetivo tem que ser não apagar incêndio, tem que ser prever os problemas e planejar sempre o próximo passo. Mas como é que faz isso aí? Então, vamos lá. 5 dicas para você anotar agora aí. E se você tiver alguma dúvida, você já bota a tua pergunta aí que eu vou responder todo mundo antes de eu sair daqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Dica número 1. Junity, 5 passos, então, para o meu restaurante que é pequeno sair da crise e para eu ter tempo e parar com esse negócio de que tudo é comigo e eu não consigo resolver as coisas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo. Organize a tua rotina para você conseguir pensar sobre a tua rotina. Conseguiu entender? Primeiro passo então que você tem que fazer, anota aí, número 1. Primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar a tua rotina para você conseguir pensar sobre a tua rotina. Você tem que parar de dizer eu não tenho tempo, isso não é prioridade. Coloque isso como uma prioridade e olhe para a tua rotina. Crie um tempo para você analisar a tua rotina e pensar sobre ela e encontrar formas de resolver isso, tá bom? 2, dica número 2, identifique, enquanto você analisa a tua rotina, pontos que você pode delegar e criar procedimentos para que funcionem sem você. Um exemplo disso, ir ao banco ou fazer uma limpeza de alguma mesa, varrer o salão. Identifique na tua rotina coisas que qualquer um poderia fazer por você ou coisas que você já tem pessoas de confiança tua que poderiam executar essa tarefa por você e que você pode só acompanhar. E crie um procedimento, explique como que você quer que vá ao chão. Como que é melhor ela ir ao banco? Como que você gostaria que ela fizesse essas coisas? Então esse é o segundo passo, ok? Terceiro passo, vamos lá? Analisar o custo-benefício de contratar alguém caso seja necessário. Vou repetir. Terceiro passo é analisar o custo-benefício de contratar alguém caso seja necessário. Fez levantamento do teu tempo, percebeu que mesmo que você tem vários pontos que você pode delegar, que você pode abrir mão, que outras pessoas podem fazer por você, mas você não tem quem faça na tua equipe ainda, a conta é, eu vou produzir mais do que o salário dessa pessoa para o meu restaurante se eu tiver o tempo livre que ela vai me proporcionar? Pense nisso. Se você tiver uma pessoa para varrer o salão, para organizar, para ir no banco para você, para te ajudar a fazer essas coisas que ela pode fazer sem problema nenhum, que para ela vai ser legal fazer, vai ser um crescimento profissional para ela, esse tempo que ela vai te dar, que ela vai te proporcionar mais no teu dia, você consegue produzir mais para pagar o salário dela e ter mais lucro ainda em cima disso? Se a resposta for sim, você tem que contratar, tá bom? Quarto ponto, confie na tua equipe e distribua responsabilidades. 90% dos meus alunos que reclamam de não ter tempo não confiam na equipe deles e tem medo de deixar mexer no dinheiro, tem medo de dar uma chave para o cara vir abrir o restaurante, tem medo, não confia, acha que não dá certo, acha que ninguém serve, acha que ninguém faz igual ele, sempre esse discursinho, ninguém sabe cozinhar, ninguém faz igual eu faço, isso para mim é medo, é insegurança. Então, assim, confie na tua equipe e distribua as responsabilidades. Enquanto você não confiar neles, não adianta, não vai funcionar, tá bom? E a quinta e última dica de hoje, para a gente fechar essas 5 dicas do que você tem que fazer aí para começar imediatamente a melhorar o teu negócio, teu restaurante pequeno e sair dessa crise, é seja o cérebro e a alma do teu restaurante, não seja apenas os braços, tá bom? Olha só que dica, anotem, seja o cérebro e a alma do teu restaurante, não apenas os braços. Você precisa ser quem pensa,
quem é a alma do restaurante, quem decide para onde que o restaurante vai, quem planeja o próximo passo, quem diz como é que vocês vão superar a crise. Você tem que ter tempo para pensar nisso e para fazer isso. Não seja só o operacional. Eu sei que provavelmente você começou o teu restaurante porque você gosta de cozinhar, mas ao mesmo tempo que você abriu um restaurante porque gosta de cozinhar, você assumiu a responsabilidade de ser um líder, de ser um gestor. E não existe um gestor que não planeje o próximo passo, que não seja a alma do negócio. A cabeça do gestor é quem define a alma do negócio. Então seja a alma do teu restaurante, seja o cérebro do teu negócio e não só os braços. Faça parte, comande, lidere, inspire as pessoas. Isso vai fazer com que você evolua, tá bom? Quinta e última valiosíssima dica, ok? Então vamos lá. Agora, se você tiver alguma dúvida, esse é o momento. O que eu tinha para falar até aqui, eu já falei, mas fique comigo, porque eu tenho um recado bem importante no final do vídeo. Agora eu vou dar uma paradinha e vou responder todas as dúvidas que deixaram. Teve uma queda na transmissão, talvez eu tenha perdido alguma pergunta, então se você tem alguma dúvida, por favor, mande agora, que agora é a melhor hora para eu poder responder enquanto a transmissão está estável de novo, beleza? Vamos lá então. Marcelo mandou um alô aqui pelo YouTube, boa tarde, tudo bem, Marcelo, beleza? Vamos lá, quem mais? Ixi, acho que perdi as perguntas, hein? A Vivi Matos que deu uma travada, desculpe, Vivi, tivemos probleminhas técnicos, mas acredito que já está bem resolvido. Ixi, não sei se vai ter perguntas, então eu vou continuar. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês vêm aí e mandam agora que eu respondo, ou se não, coloca no comentário do vídeo aqui embaixo, que depois eu vou responder com o maior prazer, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer, então, 2 semanas de live. Essa é a segunda de 10 lives que eu vou fazer. E essas 2 semanas são um aquecimento para a semana do restaurante lucrativo, onde eu vou te mostrar o que você precisa fazer para ter o ano de maior lucro no teu restaurante, mesmo nesse período que a gente está vivendo de crise. Se você chegou até aqui, eu sei que você quer fazer as coisas diferentes aí no teu restaurante. Por isso, eu quero te fazer um convite para participar da Semana do Restaurante Lucrativo, que começa no dia 8 de setembro. E para se inscrever, é só clicar no link que está aqui embaixo no vídeo, tá bom? Também quero te convidar para participar do canal exclusivo da Semana do Restaurante Lucrativo no Telegram. Lá eu envio áudios e outras sacadas depois que as lives terminam. Assim que essa live terminar, eu vou lá e vou mandar uma sacada legal. Então, para participar, é só você clicar no link e na descrição do vídeo que está aqui embaixo. Um link na descrição do vídeo que está aqui embaixo, clica ali, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Então, para fechar agora, convida o teu sócio e envia essas aulas para outros donos de restaurante que você conhece, para amigos, para familiares que são envolvidos na tua operação. Convide todo mundo que você achar que pode se interessar para participar dessas aulas. Elas são gratuitas e não custam nada. Então, por hoje é só isso. Meu muito obrigado para você que veio até aqui, que me acompanhou até agora, e eu espero você na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.